Prepare-se para uma verdade que pode abalar tudo o que você acredita. A verdadeira história de Jesus Cristo, aquela que foi deliberadamente apagada da Bíblia, não é algo que muitos estão prontos para ouvir. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Juntos, vamos explorar mais sobre os mistérios ocultos da espiritualidade e despertar para uma nova compreensão da vida. Mas o que se esconde nas entrelinhas dos textos sagrados vai muito além do que você foi ensinado. E se eu te dissesse que a figura de Jesus, como nos foi apresentada, não é nem metade da história? Você pode estar se perguntando, como assim? O que mais pode haver? A resposta é profunda e perigosa para quem deseja manter a humanidade cega. Ao longo dos séculos, conhecimentos foram suprimidos, manipulados, e a verdadeira essência da mensagem de Cristo foi enterrada sob camadas de doutrinas fabricadas para controlar. Dolores Cannon revelou, através de suas investigações espirituais, que Jesus foi muito mais do que uma simples figura histórica ou um salvador. Ele carregava um conhecimento que transcende tudo o que imaginamos. Mas por que isso foi escondido? E quem se beneficia ao manter esse segredo? Talvez a verdadeira natureza de Jesus Cristo fosse tão transformadora, tão libertadora, que colocaria em risco toda a estrutura de poder que governou o mundo por milênios. E se eu te disser que há uma conexão entre a energia de Cristo e o despertar da sua consciência? Que aquilo que foi removido dos textos sagrados tem a ver com o seu poder interior? Agora você deve estar pensando, o que mais eles esconderam? E é aqui que começamos a nos aprofundar na verdadeira jornada espiritual. Porque uma vez que você começa a entender o que foi apagado, você jamais verá o mundo da mesma maneira. Imagine descobrir que a pessoa mais famosa da história, Jesus Cristo, teve um passado secreto cheio de mistérios ocultos, lições profundas e uma sabedoria antiga que foi propositalmente escondida da humanidade. Ao longo dos séculos, a figura de Jesus foi moldada para se encaixar em narrativas convenientes, mas as verdades que ele carregava iam muito além dos ensinamentos superficiais que conhecemos. Dolores Cannon, através de suas regressões e explorações espirituais, revelou que os segredos bíblicos proibidos não são apenas histórias, mas mensagens codificadas que, se acessadas, podem nos libertar das limitações impostas pela sociedade. Esses ensinamentos antigos não só falam sobre a verdadeira natureza do Cristo, mas também sobre a capacidade que todos nós temos de acessar uma consciência superior. Mas por que esses segredos foram escondidos? A resposta está no controle. Imagine o impacto que essas lições proibidas teriam no mundo se soubéssemos que a divindade não estava restrita a uma só pessoa, mas que o mesmo poder que fluía por Jesus também corre dentro de nós. Isso mudaria completamente a forma como percebemos a vida, a fé e nossa própria existência. A Bíblia, da forma como a conhecemos, é apenas uma fração de um conhecimento vasto e profundo. Muitos textos foram removidos, outros deliberadamente alterados, tudo para manter a humanidade em um estado de submissão. Mas dentro desses segredos perdidos, existe uma chave, uma sabedoria que pode desbloquear o verdadeiro potencial do ser humano e nos reconectar à nossa origem divina. Você deve estar se perguntando, o que mais foi escondido? O que mais eles não querem que saibamos? À medida que nos aprofundamos nesses ensinamentos, vamos começar a desvendar as camadas de distorção, revelando que Jesus não veio apenas para salvar, mas para despertar a consciência da humanidade, mostrando que o reino dos céus não está fora de nós, mas dentro de cada um de nós. O passado secreto de Yeshua, como Jesus era chamado em muitos desses escritos antigos, revela uma jornada muito mais profunda e misteriosa do que os evangelhos tradicionais nos fazem acreditar. Fontes esotéricas, muitas delas trazidas à luz por estudiosos espirituais e investigações como as de Dolores Cannon, mostram que Yeshua passou por transformações profundas durante os anos que antecederam sua missão pública. Esses anos ocultos, que muitos textos bíblicos sequer mencionam, são essenciais para entender a verdadeira essência de sua mensagem e o poder espiritual que ele dominava. Durante esse tempo, acredita-se que Yeshua esteve em contato direto com antigas escolas de mistério, particularmente no Egito, onde os segredos da criação, da vida após a morte e das energias espirituais eram preservados desde tempos imemoriais.
A influência egípcia na jornada espiritual de Jesus é algo que muitos textos foram proibidos de mencionar, pois revelaria que o conhecimento que ele transmitiu estava profundamente enraizado em uma sabedoria milenar e universal, muito além das fronteiras da tradição judaica. Fontes indicam que Yeshua foi iniciado nos ensinamentos das grandes pirâmides e nos mistérios de Ísis e Osíris, aprendendo a manipular as energias sutis do corpo e da alma. Durante esses anos de formação espiritual no Egito, ele aprendeu a arte da cura, da ressurreição e de acessar dimensões superiores de consciência. Esse conhecimento era passado a poucos, apenas aos mais preparados, e foi moldado e integrado na missão de Yeshua quando ele retornou para compartilhar suas verdades com o mundo. No entanto, a ideia de um Messias que não apenas cumpria profecias, mas também dominava o conhecimento secreto de civilizações antigas, seria algo revolucionário demais para ser aceito pelas autoridades religiosas e políticas da época. Se fosse amplamente divulgado que Jesus adquiriu sua sabedoria diretamente das escolas de mistério egípcias, isso colocaria em risco toda a estrutura religiosa tradicional, que pretendia centralizar o poder divino em figuras específicas e manter a humanidade em um estado de dependência espiritual. É aqui que a verdadeira história de Jesus começa a desviar drasticamente da versão que conhecemos. Yeshua não era apenas um profeta local, mas um ser desperto, consciente de sua conexão com o universo, e capaz de ensinar o mesmo caminho a quem estivesse pronto para recebê-lo. Sua mensagem era, em sua essência, um convite para que todos experimentassem essa mesma iluminação interior. Mas como reagiria o mundo se soubesse que o Cristo não veio apenas para ser adorado, mas para ser compreendido e imitado em sua essência divina? Esses anos perdidos de Yeshua, onde ele passou por uma metamorfose espiritual sob a influência das escolas de mistério egípcias, moldaram a base de sua missão futura. O conhecimento que ele trouxe para sua terra natal não era apenas radical, mas perigoso para as estruturas de poder, pois ensinava que cada ser humano tem dentro de si o potencial de se reconectar ao divino, sem intermediários. A verdadeira história de Jesus, então, não é apenas sobre milagres e parábolas, mas sobre uma profunda verdade espiritual que foi cuidadosamente escondida de nós. Explorando as descobertas de regressão de Dolores Cannon, somos levados a uma nova perspectiva sobre a vida e a missão de Yeshua. Através das suas sessões de hipnose e regressão, Cannon revelou verdades que estavam adormecidas por milênios. Ao acessar memórias de vidas passadas e fontes espirituais, ela conseguiu decifrar fragmentos do verdadeiro propósito de Jesus, que vão muito além do que a maioria das religiões ensina. Ao analisarmos sua mensagem dentro desse quadro maior, começamos a entender que Yeshua foi muito mais do que um simples profeta ou salvador. Ele foi um canal de sabedoria cósmica, portador de ensinamentos místicos que desafiaram as estruturas do mundo antigo. Os ensinamentos esotéricos que Jesus disseminou estavam enraizados em tradições que remontam a tempos muito mais antigos do que o próprio cristianismo. As descobertas de Cannon indicam que Yeshua esteve em contato com uma rede de conhecimento que circulava entre os antigos mestres espirituais, incluindo os essênios, egípcios e até civilizações perdidas, que possuíam uma compreensão profunda da alma e do universo. Ele não veio apenas para ensinar sobre o reino dos céus, mas para mostrar que esse reino está acessível a todos, aqui e agora, através da expansão da consciência. Ao observarmos o mundo antigo, percebemos que havia uma vasta quantidade de conhecimento místico que foi gradualmente apagado ou distorcido pelas estruturas de poder da época. Esses ensinamentos esotéricos incluíam a manipulação das energias vitais, a compreensão dos ciclos cósmicos e a percepção de que o ser humano é um reflexo microcósmico do universo. O objetivo de Jesus era restaurar esse conhecimento, oferecendo às pessoas a chave para desbloquear seu próprio potencial espiritual. No entanto, sua mensagem era tão revolucionária que, ao longo dos séculos, muitos de seus ensinamentos mais profundos foram censurados ou intencionalmente ocultados. As regressões de Dolores Cannon nos revelam que Yeshua tinha plena consciência de sua missão cósmica e espiritual. Ele compreendia que sua vinda à Terra não era apenas para redimir os pecados da humanidade, como as doutrinas modernas ensinam, mas sim
para despertar a humanidade para sua verdadeira natureza divina. Ao ensinar sobre o amor, a compaixão e o perdão, ele estava, na verdade, oferecendo um caminho para que todos pudessem elevar suas frequências e se reconectar com a fonte universal de onde todos viemos. Entretanto, esses ensinamentos profundos eram perigosos para as elites religiosas da época. Se as pessoas entendessem que o poder divino não estava limitado a figuras de autoridade ou a um intermediário entre o homem e Deus, o controle que as instituições exercem sobre a fé e a espiritualidade se esfacelaria. E assim, ao longo do tempo, o verdadeiro significado da mensagem de Jesus foi sendo diluído. Mas, através das regressões e explorações de Dolores Cannon, podemos começar a desvendar esse quebra-cabeça e perceber que Jesus veio para nos ensinar que somos co-criadores da nossa realidade e que o verdadeiro reino de Deus não está em algum lugar distante, mas dentro de nós. Ao compreendermos essa visão mais ampla, podemos ver que os ensinamentos de Yeshua eram, na verdade, parte de um conjunto muito maior de conhecimentos místicos que existiam no mundo antigo. Esses ensinamentos incluíam a reencarnação, a ascensão espiritual e o entendimento de que a vida é um ciclo contínuo de aprendizado e evolução. Jesus estava nos convidando a despertar para essas verdades eternas, e a regressão de Cannon nos permite enxergar esses ensinamentos sob uma nova luz. Agora, ao mergulhar nessa sabedoria oculta, começamos a questionar: o que mais foi perdido no tempo? Os mistérios que Jesus dominava e tentou transmitir ainda estão à nossa disposição, esperando que voltemos a acessá-los e a integrá-los em nossas vidas. E à medida que mais descobertas sobre sua verdadeira mensagem vêm à tona, estamos cada vez mais próximos de desvendar o propósito mais profundo da vinda de Yeshua à Terra, nos reconectar com o divino que habita em cada um de nós e recuperar o conhecimento perdido que uma vez guiou as grandes civilizações da antiguidade. Os ensinamentos esotéricos, transmitidos ao longo das eras, sempre carregaram a ideia de que o conhecimento espiritual é atemporal e transcende as fronteiras culturais e geográficas. Quando observamos as semelhanças entre os mistérios do Egito Antigo e os ensinamentos de Jesus, começamos a perceber que a sabedoria espiritual não está confinada a uma única tradição, mas sim a uma rede interligada de verdades universais que atravessam eras e civilizações. A ideia de que Jesus, conhecido como Yeshua, teria sido influenciado por culturas como a egípcia não é apenas fascinante, mas também profundamente reveladora. Nos mistérios egípcios encontramos lições sobre a alma, a vida após a morte, a ressurreição e a ascensão espiritual, conceitos que parecem ecoar na própria mensagem de Jesus. O que isso nos diz? Que o Cristo histórico pode ter sido um canal para um conhecimento que já existia muito antes de sua chegada à Terra e que foi moldado por várias tradições espirituais antigas. Dolores Cannon, em suas investigações, mostrou que o contato de Jesus com essa sabedoria mística e intercultural era essencial para a formação de sua mensagem. Ele não estava limitado a uma visão dogmática ou cultural específica, mas era um mensageiro que absorveu e integrou o que há de mais profundo e verdadeiro em várias tradições. Isso nos faz pensar em como as ideias espirituais viajam através do tempo e do espaço, influenciando diferentes povos e culturas, e moldando as figuras espirituais que conhecemos. Nos mistérios egípcios, por exemplo, encontramos a crença de que a alma humana possui várias camadas e está em uma jornada contínua de evolução. Esses ensinamentos são refletidos em muitas das palavras de Jesus quando ele fala sobre a necessidade de renascer espiritualmente e de buscar o reino dos céus dentro de si mesmo. Além disso, a prática da cura através do toque da palavra e da intenção, que Jesus dominava, também tem paralelos claros nas técnicas esotéricas usadas pelos sacerdotes egípcios e outras culturas antigas. Pelo contrário, essas conexões nos levam a questionar a linearidade com a qual a história espiritual humana e atualizando um conhecimento ancestral que foi passado por várias culturas e mestres antes dele. A disseminação dessas ideias espirituais ao longo da história nos mostra que o conhecimento místico é fluido. Ele se adapta e se transforma conforme passa de uma cultura para outra, mas suas verdades centrais permanecem intactas. Quando Jesus falava sobre o poder da fé,
o amor incondicional e o despertar espiritual, ele estava ecoando uma sabedoria que já havia sido compreendida por culturas como a egípcia, a hindu e outras civilizações esotéricas que tinham um profundo entendimento do papel do ser humano como co-criador de sua realidade. E isso nos leva a uma conclusão poderosa. Se essas ideias espirituais tão semelhantes puderam viajar através de tantas eras e culturas, o que isso nos diz sobre sua verdade? O fato de que encontramos paralelos entre os ensinamentos de Jesus e os mistérios egípcios, por exemplo, nos faz pensar que existe uma verdade universal sobre a natureza da realidade, do divino e de nossa própria existência, que sempre esteve disponível para aqueles prontos para recebê-la.